Deputado José Guimarães pede a palavra para falar em nome da liderança do governo. Então, Vossa Excelência tem até 8 minutos. E logo em seguida, o próximo orador, Assis Carvalho, deputado Assis Carvalho, do PT, do Piauí. Senhores parlamentares, essa tribuna aqui diminuiu para quem já é um pouco baixo do Nordeste. A gente fica meio que nesse buraco aqui. Mas, de qualquer sorte, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a minha fala hoje aqui, primeira, depois do período eleitoral, para expressar, em primeiro lugar, os meus agradecimentos aos cearenses, aos brasileiros e brasileiras, que, além de, no meu estado, os cearenses terem dado mais de 76,75%, 77% dos votos válidos para a presidenta Dilma, nós também elegemos o governador do Ceará, pelo PT, e, graças à boa e à generosidade de todos os cearenses, eu fui reeleito com mais de 209 mil votos no estado. Isso é fruto do nosso trabalho aqui no Parlamento Brasileiro, na defesa que fazemos intransigentemente aqui do governo da presidenta Dilma, e é por isso que eu faço aqui carinhosamente os meus agradecimentos a todos os cearenses, homens e mulheres e jovens, que nos uniram, que fizeram essa extraordinária disputa no meu estado. Governador eleito Camilo Santana, do PT, numa aliança com o PROS e vários outros partidos, eu não tenho dúvida que iniciaremos um novo ciclo político de mudanças, de avanços que, creio eu, que o novo governador do Ceará empreenderá nos próximos 4 anos. E dito isso, senhor presidente, eu quero, como nordestino que sou, ressaltar, em primeiro lugar, a extraordinária vitória alcançada pelo PT. O país não está dividido como alguns apregoam. A democracia brasileira, ela é sólida. E o resultado da eleição é fruto de uma democracia, meu caro deputado, que nós lutamos e demos as nossas vidas por ela. Nada justifica, por exemplo, essas vozes do além ficarem por aí fazendo pontos e contrapontos, ou até, como alguns, afoitamente, aqueles mesmos que no passado defenderam e praticaram atos na época da ditadura militar, ficam pedindo a volta do regime militar e coisas que o valem. A democracia brasileira, ela não suporta isso. Nós fizemos uma disputa no mais alto grau de enfrentamento e, diferentemente do que disse o candidato da oposição ontem no Senado, o PT fez o que o diabo fez para ganhar a eleição. O que fizeram contra o PT e contra a nossa campanha, eu poderia dizer o contrário. Fizeram tudo o que era possível para tentar derrotar o PT e a presidenta Dilma. O PT não usou máquina pública para reeleger a presidenta Dilma, e muito menos a mídia, a grande mídia. Todos nós sabemos o significado e o conteúdo dessa disputa. E foi ela que o povo brasileiro olhou e escolheu um lado. Depois de 12 anos, a maioria dos brasileiros escolheu o caminho, legitimou o projeto e, portanto, os desafios hoje são muito maiores do que os desafios de 4 anos atrás. Não me sinto, como alguns disseram ontem, envergonhado do que aconteceu nessa campanha. Poderia até ficar, porque foi feita uma ação criminosa para tentar interditar esse processo de mudança que vinha ocorrendo no Brasil. Venceu a democracia. Não é uma disputa menor para alguém fazer qualquer questionamento, muito pelo contrário. Meus caros colegas, deputados do PT, deputados desse parlamento, foi a maior disputa. Eu participei de todas as eleições desde 89, das campanhas do Lula.
desde o período da campanha das diretas, ainda bem menino, nos sertões do Xeramubim e em Fortaleza. Nunca se viu uma disputa tão centrada em cima de dois grandes projetos, de duas grandes visões. E o povo brasileiro, meu querido, assim, escolheu um caminho, como escolheu no Piauí. Portanto, é o resultado da democracia. O povo foi às ruas e escolheu um caminho. Os nordestinos votaram na Dilma, não é porque são menos inteligentes do que os do Sul, porque também Rio de Janeiro deu maioria de votos para Dilma, deu maioria de votos em Minas Gerais. Os nordestinos votaram na Dilma e no PT. Aliás, o PT teve um extraordinário resultado no Nordeste, meu caro Assis, elegeu o governador do Piauí, da Bahia, do Ceará, e uma senadora Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte. Os nordestinos votaram porque a vida dele melhorou. O padrão de desenvolvimento da região alterou-se. O Nordeste não é mais, meu caro ex-governador Hugo Napoleão, não é mais a região coitadinha, que servia apenas para exportar a mão de obra desqualificada para o sul do país. Eu tenho familiares no ABC paulista que na década de 80, eu nunca esqueço, saiu do Pau de Arara, naquele ônibus da empresa Redenção, da Expresso de Luxo e outras coisas mais, para se tacar, para buscar um emprego na indústria fordista lá em São Bernardo do Campo. Hoje é o contrário. O Nordeste está se desenvolvendo. Independente de questão, essa grandeza nós deveríamos ter, nós que somos nordestinos, e nos apresentarmos como alternativa e como solução para os problemas do país. Porque hoje nós estamos gozando de uma infraestrutura logística que com a iniciativa privada, essa região vai se pautar por grandes momentos de desenvolvimento. Ainda há 15 dias atrás eu tive a oportunidade de participar do ato lá de ordem de serviço da Transnordestina. A transposição do São Francisco, que já está em teste, e diziam na campanha que estava parada. A água chegando nos sertões, nos torrões do Rio do Pernambuco, do Ceará e tantos cantos. Só para quem não conhece o Nordeste é que muitas vezes comete alguma imbecilidade de dizer que o nordestino é uma pessoa desqualificada, pouco inteligente para ser generoso e, portanto, votou no PT. Os nordestinos votam no PT porque reconhecem que o Nordeste, esquecido das elites, não é domínio de coronéis como foi no passado, é domínio de uma distribuição de renda que as pessoas hoje são cidadãs de primeira classe, no mundo e em qualquer parte do Brasil. Portanto, essa vitória, meu caro presidente, é uma vitória extraordinária. É uma vitória da democracia e é a vitória de um projeto. Quem perdeu, eu aprendi uma coisa, perdeu a eleição, vai para casa, se recompõe, vai para o lugar e vai fazer oposição, mas jamais tripudiar. O PT não vai aceitar qualquer tentativa de isolamento ou de tentativa de tirar o PT do centro da disputa política aqui no parlamento. O PT vai exercer, sim, meu protagonismo das principais disputas. Já já nós vamos falar sobre o problema recorrente, que é a eleição da Câmara. Não vou falar sobre isso agora, mas quero dizer que o PT está firme, está centrado, principalmente na ideia central que é avançar mais. O país que sai das urnas, a lição das urnas deve ser vista para nós do PT e para a oposição. São lições duríssimas para um lado e para o outro, e que nós precisamos pensar o Brasil. E o parlamento não pode se diminuir em debate mesquinho ou debate que questione o uso disso ou daquilo na disputa eleitoral. Nunca se teve uma disputa eleitoral de grandes proporções como nós tivemos. Ganhou o projeto, ganhou a Dilma, mas ganhou, sobretudo, Isalci, a democracia brasileira, que eu nasci dentro dela, nasci na mais ampla liberdade de imprensa, de organização partidária que fundamos o PT, e para resolver os conflitos, resolver as disputas. Foi uma disputa dura e eu quero homenagear aos brasileiros e brasileiras que foram para as ruas, muitas vezes humilhados, muitas vezes odiados, muitas vezes desenvolvendo carga de preconceito contra muitos que usavam a campanha, o 13 do PT. Mas, ao final, o Brasil venceu o projeto e venceu, sobretudo, a democracia. A democracia brasileira é sólida. Ninguém interdita. A disputa se dá no voto livre e soberano do povo brasileiro. É por isso que nós
meu caro Assis, considero que nós tivemos uma extraordinária vitória e uma extraordinária continuidade do projeto. Espero que o nosso governo entenda a lição das urnas e, a partir do novo governo, a gente empreenda todas as mudanças que a sociedade brasileira espera de todos nós. Aos meus irmãos e irmãs cearenses, obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de continuar aqui no Parlamento brasileiro. Que eu me orgulho muito de estar aqui, de ter sido o deputado federal mais votado do PT, o segundo mais votado do PT do país em termos nominais, com quase uns 5% dos votos válidos no Estado. Portanto, eu quero aqui agradecer aos cearenses e dizer que eu vou continuar assim, trabalhando muito pelo Brasil, pelo Ceará e pelos cearenses. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua generosidade.